Sabe, situações que nós passamos, nós recebemos, os irmãos viram aí a cartinha, né, que nós recebemos aí de uma aluna da FATEC. Eu quero ler novamente, uma aluna da irmã Andresa. Se você não leu, eu vou ler para você, do depoimento de gratidão a Deus por aqueles americanos, aqueles jovens que foram ali apenas compartilhar uma palavra. Então, diz assim, né, o relato, né, de uma jovem aluna da FATEC. Escrevo esse relato porque senti no coração o desejo de compartilhar algo muito especial que aconteceu comigo. Se você puder transmitir essa mensagem aos jovens que estiverem conosco na última terça-feira, dia 9, ficaria imensamente feliz. Nasci e cresci em um lar cristão, mas ao longo do tempo afastei-me da presença de Deus após passar por momentos difíceis e feridas emocionais. Apesar desse distanciamento, minha fé nunca acabou, nunca se apagou. Além disso, carrego comigo um amor antigo por novas culturas e idiomas e cheguei, inclusive, a planejar um intercâmbio. Porém, durante a pandemia, desenvolvi um quadro de ansiedade que criou uma barreira inesperada em relação ao inglês. A conversa com aqueles jovens americanos na terça-feira foi leve, muito divertida. Achei que seria apenas uma interação comum. No entanto, algo profundo mudou na quarta-feira pela manhã. Senti como se uma chave tivesse sido virada em minha vida. Acredito verdadeiramente que, por meio da vida deles, o Senhor alcançou meu coração, rompendo medos e bloqueios que me paralisavam. Escrevo esse testemunho porque senti um mover de Deus muito forte naquela experiência. Ademais, meu chamado é para o mundo, para o campo missionário, e aquele grupo de outra nação, através de uma simples conversa, reacendeu esse propósito de forma intensa em mim novamente. Sou muito grata a eles e a você, professora, irmã Andresa, né, por terem proporcionado essa experiência única. Muito obrigada. Obrigada, professora, de verdade. Você é um instrumento de Deus dentro da FATEC. E eu fico grata por tudo que você proporcionou. Trazendo esses jovens de outra nacionalidade para falar conosco, me senti muito privilegiada por ser sua aluna. Uma carta de gratidão. Nós vemos que, infelizmente, estamos numa geração em que a nossa juventude muitas vezes está sem propósito, sem ideais. Nós precisamos levar um propósito, um ideal para tantos jovens que estão muitas vezes perdidos aí, em tantas coisas erradas. Nós precisamos levar propósito. É tempo para abençoar. Eu quero ainda dar um testemunho meu, pessoal, dessa semana, né? Um dia comum de folga. Como é um dia comum de sua folga, né? Minha folga geralmente é na segunda-feira, né? E meu dia comum de folga geralmente é fazer alguns afazeres domésticos em casa, não é verdade? Então, segunda-feira é o dia que eu vou ajudar de forma espontânea a esposa, verdade? A fazer uma coisa, a fazer compras, outras coisas do tipo. E nessa segunda-feira era o dia que eu tinha que lavar toda a área da minha casa, lavar as varandas, limpar o carro. Um dia comum. E comecei a fazer esse dia comum, o dia estava meio chuvoso, meio frio, mas já que tinha que fazer as tarefas, comecei a fazê-las. Né? Abri o portão de casa, botei o carro ali para lavar, e comecei a lavar, e daqui a pouco começo a escutar alguns gritos. Né? E aí saí para fora para ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que tinha uma vizinha lá, que a casa estava toda fechada, e tinha um cachorro lá dentro. E por algum motivo o cachorro estava com alguma dificuldade lá e ninguém sabia o que estava acontecendo com o cachorro. Eram gemidos terríveis, a vizinha subiu no muro, mas não dava para pular o muro e aconteceu. E aí tivemos que arrombar o portão da casa dessa vizinha. Aí a vizinhança veio toda correndo e foi uma dificuldade para arrombar o portão. Arrombamos o portão, entramos lá, eu não sei como, o cachorro, ele pulou e enganchou a sua boca em um gancho. E estava uma situação complicada. E aí a gente faz o quê e tal. E aí eu segurei o cachorro, né? Fiquei segurando um tempo. Depois veio outro vizinho para ajudar a segurar o tal do cachorro. E como é que tira esse gancho? E aí corre para cá e busca uma serra, e busca não sei o quê, um alicate, não sei o quê. E aí liga para o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros demora a chegar. Eu sei que enfim conseguimos tirar o cachorro, arrancar o gancho onde estava pendurado, mas o gancho ainda estava na boca do cachorro. Mas graças a Deus veio o corpo de bombeiros atendeu, tirou, e conseguimos socorrer o cachorro. Depois até a polícia militar apareceu ali. Graças a Deus resolvemos os problemas. E aí volto eu para as minhas atividades normais, enquanto as pessoas estavam conversando ali. Graças a Deus o cachorrinho estava bem, né? E aí continuo eu. E aí quando eu estou lavando meu carro, para um cidadão na porta da minha casa. Um senhor, todo molhado.
parou na porta da minha casa, bateu palma, né? A porta estava aberta, né? E eu perguntei, pois não, né? O que o senhor deseja, né? E aí ele pediu, olha, eu estou aqui todo molhado, estou em situação de rua. Ele contou a sua história, né? E aí, o senhor está precisando de umas roupas, né? Eu falei, pode deixar, eu vou providenciar roupas para o senhor. E pedi para minha esposa, ela foi lá, pegou uma calça, pegou uma blusa, pegou um agasalho. Eu falei assim, e agora? Eu falei, e agora? Onde ele vai trocar essa roupa? Né? Tem que trocar a roupa, né? Está todo molhado. Levei ele para minha casa, né? Entrei com ele, ele trocou a sua roupa, ficou, ele muito agradecido, chorando. E ele disse uma coisa que realmente me chamou muita atenção, sabe? O que o senhor fez por mim, ninguém está disposto a fazer. E é interessante que quando nós conversávamos na porta, né, aqueles mesmos vizinhos que todos estavam correndo para socorrer um cachorro, não é verdade? Né? Não que o animal não mereça socorro, mas todos ficaram apenas olhando, né? E aí eu conversei com aquele senhor, orei por ele, e ele, né, aí dei ainda um dinheiro para ele, e ele continuou a sua jornada. Mas o que me fez é pensar que um cachorro, ele mobilizou várias casas, acho que chegou uma meia dúzia de famílias ali, cada um tentando fazer alguma coisa, vai levar o cachorro para o veterinário, vai chamar a polícia, vai chamar o corpo de bombeiro, vai fazer isso, aquilo. Mas o que me chamou a atenção é que um ser humano, ele disse, olha, eu já bati em várias casas, ninguém me atendeu. Eu falo, olha que situação nós chegamos. Ele diz, olha, eu até entendo, porque as pessoas estão, ele fala, eu até entendo, porque as pessoas estão com medo realmente um dos outros, porque olha a situação que eu estou, quem vai abrir a porta? E eu falei, realmente, o senhor tem razão. A que momento nós chegamos na nossa vida? Nós não temos mais condições de atender o nosso próprio ser. Nós estamos mais dispostos a cuidar de uma árvore, a cuidar de um animal, não que eles não mereçam, não me entendam mal, mas nós temos medo de cuidar da nossa própria espécie. Essa situação que nós chegamos. E aquele senhor foi sincero, olha, ninguém abre a porta para uma pessoa como eu. Ninguém está disposto a estender a mão numa pessoa como eu. O ser humano não está mais disposto. Nós queremos salvar o planeta, mas não salvamos as pessoas que moram nesse planeta. E quando nós falamos desse tema, que é tempo para abençoar, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós temos que pensar que o que nós estamos fazendo para abençoar o semelhante igual a nós. Porque, como disse aqui, estamos vivendo uma situação que nós estamos com medo uns dos outros, nós temos medo. Essa é a palavra correta, é isso, nós temos medo, estamos com medo de nós mesmos, não é verdade? Já teve aquela impressão que você está andando na rua e alguém está te seguindo? Alguém já balançou a cabeça, principalmente as mulheres têm muita essa preocupação, não é verdade? As irmãs, você está andando na rua e parece que alguém está te seguindo. Nós estamos com essa impressão, a vida da pessoa está apressada, ela está querendo fazer um negócio, mas você está com medo. Nós estamos vendo assim, estamos vendo acuados, estamos vendo amedrontados, com medo, né? Você entra no elevador, você fica preocupado, quem é que vai entrar no elevador com você? Não é verdade? Você está no ônibus, né? Se o ônibus está muito cheio, você fica com medo que alguém vai te roubar, você não vai notar. Se o ônibus está muito vazio, você fica com medo. Nós estamos vivendo essa situação. É assim que nós estamos vivendo. Estamos com medo do nosso semelhante. E isso nos leva ao quê? A deixar de cumprir aquilo que nós somos chamados. Nós somos chamados para abençoar. E, primeiramente, abençoar a nossa própria espécie. E o nosso texto principal, Gênesis capítulo 12, quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler, primeiramente, os versos 1 e 2, que nos dizem assim, Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém. Bom, é tempo para abençoar. Primeiro nós temos que entender que nós somos chamados por Deus, assim como Abraão foi chamado, nós somos chamados por Deus para abençoar a vida das pessoas.
E também existe uma promessa para isso. Jesus Cristo disse, lá no Novo Testamento, que nós que dizemos que somos cristãos, se nós dermos um copo d'água, preste atenção, foi Jesus que disse, nós demos um copo d'água a um necessitado, aquilo que ele chama dos pequeninos, ele diz que nós estamos fazendo para ele. Ele não estamos fazendo para aquele ser humano. Ele diz, olha, se você der um copo d'água para um desses pequeninos, você está fazendo para o próprio Deus. São palavras do próprio Deus. Por isso Deus aqui chama Abraão. Abraão vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus, que era uma terra que não adorava a Deus, que não fazia o bem. E Deus chama ele para sair da sua terra, dos seus parentes, da casa do seu pai, para uma terra que Deus mostraria. A ordem de Deus é para deixar tudo para trás. Implicava o quê? Num abandono radical, uma quebra de relacionamentos, né? Da sua segurança, da sua identidade, da sua tradição. Quebrar os laços familiares e sociais que eram muito fortes e essenciais naquela sociedade antiga. Hoje mesmo, da mesma maneira, nós também temos esse chamado também. Porque muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto, não é verdade? Porque, graças a Deus, aqui, bem ou mal, nós temos nossa casa, que ela pode ser simples, mas temos a nossa casa. Temos o nosso alimento, ele pode ser o básico, mas nós temos o nosso alimento. Graças a Deus, nesse frio, nós temos uma roupa quentinha, pode ser básica, mas nós temos. E nós nos acomodamos nesta zona de conforto, esquecendo que existem bilhões de pessoas que não têm essas coisas básicas que eu e você temos. Uma casa para morar, uma roupa para vestir, um alimento para comer. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Por quê? Porque isso é comum, eu tenho todo dia. Eu sei que quando eu for para minha casa está lá. Eu sei que eu vou ter uma comida, eu sei que eu vou ter uma roupa. Mas nós esquecemos de que existem milhões de pessoas que não têm o básico para sobreviver. Não estamos falando de luxo, estamos falando de riqueza, estamos falando do básico. E muitas vezes nós vemos que vivemos numa sociedade tão consumista que nós gastamos milhões e milhões, aí não digo de reais, mas de dólares, com coisas que não há necessidade. Nesses dias mesmo, nós estamos com a Copa do Mundo, e você nota que como a Copa do Mundo ela muda, né? A sensação do ser humano, o humor do ser humano, da hora do jogo, todo mundo está preocupado, um jogo que não vale nada, né? Que dá até raiva de ver, de tão ruim que é, não é verdade? E todo mundo preocupado de correr para casa, que vai chegar atrasado, que isso, que aquilo, e aí a gente fica até preocupado assim, se eu esbarrar em alguém na rua, o que vai acontecer nessa hora? Né? A gente fica preocupado, olha, na hora do jogo, eu tenho visto várias pessoas, olha, eu fico preocupado de sair na hora do jogo, o que vai acontecer? Essa é a nossa preocupação, né? Quando terminar o jogo, a gente fica preocupado. O que vai acontecer? Se estiverem felizes ou o que vai acontecer se estiverem tristes? Nós estamos vivendo esse sentimento esses dias. Nós ficamos preocupados com isso. Né? Ficamos preocupados com a segurança um dos outros, não é verdade? E aí já fica né, no meio da mensagem, já o aviso para os irmãos. Quarta-feira, na hora do culto, tem jogo. E aí, alguns irmãos já me consultaram e falaram, pastor, é meio complicado, né? Ir para o Santo São Miguel, Santo São Miguel. Então eu digo, irmãos, o culto está cancelado. Porque é complicado a gente ficar aqui no Centro São Miguel, nesse horário. Na quarta-feira comum, já é preocupado. A gente fica preocupado aqui que as ruas ficam, às vezes, até sem luz, escura. Então, a gente fica preocupado, porque o culto começa mais ou menos na hora que vai começar o jogo e termina na hora que vai terminar o jogo. Quer dizer, são dois momentos principais e nós ficamos preocupados. Como é que fica a nossa segurança? Como é que fica o ser humano? A gente tem que se preocupar. Você vê como nós estamos o quê? Nessa zona de conforto, nessa preocupação. E Deus chama Abraão para largar tudo. Você vai largar tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isto é, Abraão não sabe, né? E o ser humano, né? Você vai pensar, o ser humano sempre quis saber o futuro, não é verdade? O ser humano gosta de saber o futuro, só que a Bíblia, ela não mostra o futuro para ninguém. Nem quando Deus chegou para Abraão e diz, olha, uma terra que eu vou te mostrar, você não sabe o que tem lá. E aí, quais são as lições para nós? É que Deus nos chama para uma obediência.
E muitas vezes Ele nos chama em situações difíceis, que são provas de fé realmente. E talvez você, nessa manhã, esteja passando por isso, por um chamado, por uma dúvida, sabe? O que eu vou fazer, vou deixar de fazer? E fica essa dúvida, e muitas vezes você quer. Muitas vezes você quer saber o que será o amanhã. Mas Deus, Ele não diz o amanhã para a gente. A Bíblia diz o seguinte: basta cada dia o seu mal. O dia de hoje, viva o dia de hoje. Nós estamos tão preocupados com o futuro que não vivemos o presente. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Vive hoje. Se preocupa com o almoço daqui a pouco, daqui a pouco vai dar fome. Não se preocupa com amanhã, não. Deus está falando, olha, não se preocupa com você. Amanhã, não se preocupa, amanhã a Deus pertence. Estamos muito preocupados com amanhã. Viva hoje. Basta cada dia o seu mal, isto é, viva os problemas de hoje. Viva a vida hoje, porque nos preocupamos com o futuro e não aproveitamos o presente. O passado a gente já não pode fazer mais nada. O futuro eu não sei do que será. Então viva hoje. Então para nós é um chamado a isso. A deixar as coisas que já passaram e viver o presente agora com a nossa família. Confiar na direção de Deus, mesmo que o caminho não seja totalmente claro. Talvez você não saiba o que será amanhã. Não importe com isso. Confie em Deus. Viva hoje. Confie em Deus. Se coloque. Abençoe e seja abençoado. Pare e pense nisso. Pare e pense nisso. Viva hoje. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, e o amanhã existe, nesse tempo para abençoar, uma promessa de Deus, de como é que o ser humano tem que viver. Como é que nós temos que viver? Ele diz o texto aqui, no versículo número 3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. Então, viva hoje de uma maneira que você possa ajudar as pessoas. Abençoe as pessoas. Seja bom. Faça alguma coisa pelo ser humano. Como você gostasse que a pessoa fizesse para você. O Senhor Jesus diz: tudo aquilo que você deseja que o próximo faça para você, faça você primeiro. Você quer que o ser humano seja educado? Então seja educado. Quer que o ser humano seja bondoso? Seja bondoso. Quer que o ser humano seja justo? Seja justo você. Quer que as pessoas sejam honestas? Seja honesto você. Abençoe as pessoas. Abençoe, porque segundo a palavra de Deus, você será abençoado. Porque é tempo de abençoar. Deus nos chamou. Mas não amaldiçoa as pessoas, porque nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas perderam a alegria da bênção. E preferem ficar murmurando, reclamando, amaldiçoando, sabe, de tudo. Antigamente nós tínhamos aquele costume, né, dos antigos, nós perdemos, de tomar a bênção, né, das pessoas mais de idade. Bênção pai, bênção mãe, né? Ou aqueles que tinham os seus padrinhos, bênção padrinho. Né? Isso ficou cafona, ficou fora de moda. Mas xingar, amaldiçoar, falar palavrão, isso não sai de moda. E aqui Deus diz: não, eu chamei vocês para abençoar e serem abençoados. Existe algo diferente quando você abençoa alguém. Numa simples palavra, quando você dá um bom dia, não aquele bom dia por obrigação, mas quando você dá bom dia, que você quer que o dia seja bom para aquela pessoa. Deus te abençoe. É isso que Deus está dizendo. Sabe, a gente tem que começar nas palavras, para chegar às ações e atitudes. Pequenas palavras, pequenas ações e atitudes podem e mudam a nossa vida. Como é bom quando alguém chega até nós e nos dá um abraço espontâneo, alegre. Como é bom quando alguém estende a mão e nos cumprimenta. Como é bom quando alguém sorri para a gente. E muita gente reclama: fulano não me abraçou, fulano não me cumprimentou, mas você também abraçou ele e cumprimentou ele. A recíproca é verdadeira. Muitas vezes nós queremos que o outro faça
aquilo que nós não fazemos. Ninguém lembrou de mim, mas você lembrou de alguém? Ninguém me visitou, mas você visitou alguém? Ninguém me ajudou, mas você ajudou alguém? Nós queremos que o outro faça, mas eu não faço. É engraçado. Jesus disse, tudo aquilo que você deseja que os outros façam, faça você. Você quer que as pessoas te façam, mas você não faz. Então temos que fazer essa reflexão, porque ele disse, olha, quando você abençoa, você é abençoado. Quando você não abençoa, você não vai ser abençoado, você vai ser amaldiçoado. Então, Deus está chamando a cada um de nós, não apenas a Abraão, mas está chamando a cada um de nós para vivermos isso, pequenas ações. Pequenas ações. Que seja cuidar do animal do vizinho, né? Eu fui lá, ajudei, e aí o vizinho, nem conhecia o vizinho veio ontem à noite lá, me falou, obrigado, você ajudou a salvar meu cachorro. Eu nem sabia que ele era o dono do cachorro, só sei que o cachorro estava lá. Eu conheci o cachorro primeiro do que o dono. Você vê como é que a gente vive no mundo de hoje em dia. Eu não sabia, o cara saía cedo para trabalhar, nunca vi ele veio me agradecer, nem sabia que ele era o dono do cachorro. Você vê, a gente conhece os animais dos outros, mas não conhece as pessoas, né? Como é que é trágico? É hilário, mas é trágico. Eu vim conhecer ele por causa de quase uma tragédia que aconteceu. Você veja como nós estamos vivendo. Nós entramos e saímos das nossas casas, dos nossos apartamentos, e não conhecemos o vizinho que mora do lado. Não conhecemos, não sabemos o que está acontecendo. Eu falo, queremos salvar o planeta. E às vezes o vizinho do nosso lado está passando uma necessidade que eu poderia ajudá-lo. Uma coisa tão simples que qualquer um pode fazer, mas ninguém está disposto a sair. E aqui Deus chama Abraão para que ele possa abençoar vidas, para que ele possa fazer algo diferente. Mas Abraão já tinha, mas pastor, eu sou muito ocupado. Abraão também era, ele tinha sua família, ele tinha sua religião, ele tinha seu trabalho, ele tinha tudo já. Ele não era um desocupado, até porque eu costumo dizer que Deus não chama desocupado, viu? Geralmente, Deus só chama pessoas que estão ocupadas. Se você acha que é muito ocupado, então você é a pessoa ideal para Deus te chamar. Porque Deus só chama pessoas ocupadas. Então, nós temos que entender que esse tempo para abençoar é para todos nós. Agora, o que significa esse abençoar? Sabe? Muita gente acha que é algo tão complexo, nós já até falamos isso, mas não é. O abençoar aqui, qualquer um pode abençoar, mas eu sou uma pessoa, pastor, assim que, sabe, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho a habilidade, sabe? Como eu disse, o abençoar aqui é algo tão simples. Como eu disse, às vezes, apenas escutar uma pessoa que está com um problema já é suficiente para abençoar aquela pessoa. A pessoa está com um problema, já é suficiente. Olha, vem cá, eu vou ouvir você. Olha, eu vou orar por você, vou colocar o seu nome lá no grupo da igreja. Eu vou estar orando por você. Você não sabe a diferença que isso faz para uma pessoa que está atormentada, que está atribulada. Quando nós vimos aqui no relato daquela jovem, né, lá da FATEC, aquele grupo foi lá apenas para dar uma palavra, e ter aquele bloqueio da língua, né, aquele bloqueio da cultura. Apenas uma palavra que atingiu um coração que estava necessitado. Então, abençoar alguém não é, muitas vezes, abrir apenas a carteira, né, e dar dinheiro, não. É apenas, muitas vezes, dar um sorriso, dar um abraço, apenas ouvir a necessidade de uma pessoa. Isso é abençoar. Nós achamos que temos que fazer tantas coisas. Não. Apenas um ouvido amigo. Às vezes você não fala nada e a pessoa diz, olha, foi tão bom conversar com você, mas eu não falei nada. Mas ela não queria que você falasse nada. Ela só queria alguém que escutasse ela. Mas nós vemos num tempo tão corrido que não temos tempo nem para ouvir ao próximo. Então nós temos que entender isso, de que a bênção de Deus, ela é para todos nós. A bênção de Deus, ela é para ser compartilhada. Ela é para levar a todas as pessoas. E por quem? Por você. Essa bênção aqui, ela se cumpriu completamente lá na cruz do Calvário, por Jesus Cristo. E nós, se falamos que somos herdeiros dessa bênção, se falamos que somos seguidores de Cristo Jesus, então nós estamos o quê? Incorporados a isso. Paulo, ele resume esse texto aqui de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, lá em Gálatas, capítulo 3, versos 8 e 9.
Paulo diz assim em Gálatas 3, 8 e 9. E a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou de antemão o evangelho a Abraão, dizendo: na tua semente serão abençoadas todas as nações, de sorte que os que são da fé são abençoados com o Abraão da fé. Veja bem, a Escritura já previa que através de um homem, Abraão, todos os gentios, isto é, todos aqueles que não são judeus, o evangelho, a palavra de Deus, já tinha sido abençoada por Abraão. Abraão só foi anunciando, começou com uma única pessoa, que foi anunciando de um a um. Então nós não precisamos de muitas pessoas, precisamos só de você. Só de você, para anunciar o quê? Esta palavra de Deus. Que todas as pessoas ao seu redor serão abençoadas. Todas as pessoas ao seu redor. É só você olhar para o seu vizinho, para aquela pessoa que está do seu lado, que precisa de alguma coisa. Você pode achar que não, mas ele precisa. As pessoas estão necessitadas de alguém que acredite realmente que o amor ao próximo, que o amor a Deus, como Jesus Cristo resumiu, perguntaram para ele, mas qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele acrescentou, e o segundo igual a esse, amar ao próximo como a si mesmo. O que nós precisamos nesse mundo é disso, de pessoas que amem mais a Deus. Pessoas que estejam dispostas a amar mais a Deus. Pessoas que estejam dispostas a amar mais ao seu próximo. Com pequenas ações, porque isso desde o princípio, como disse aqui, a Escritura, isto é, a palavra de Deus já prevendo. Ela começou com Abraão. Para que chegasse a você aqui, hoje, nesta manhã. Para que você pudesse lembrar disso e pudesse fazer algo. Não existe algo pequeno para uma alma atribulada, para uma pessoa necessitada. Não existe pessoa insignificante que não possa fazer nada por alguém. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Basta entender que o tempo é esse. Que a pessoa que foi chamada é você. Que não existe aquele que faz mais ou aquele que faz menos. Existe aqueles que não fazem. E todos nós podemos fazer. O que é necessário é mudar a nossa atitude. Não importa se você trabalha num caixa de supermercado. O seu sorriso, a sua maneira de atender aquela pessoa vai fazer a diferença naquele dia daquela pessoa que talvez está atribulada, atormentada, angustiada, vai fazer a diferença. O seu bom dia para o seu vizinho, o seu abraço vai fazer a diferença. Por isso, não esqueça, é tempo de abençoar. Não esqueça que Deus escolheu você, não apenas Abraão. Ele escolheu você para ser esse canal de bênção. Deus poderia abençoar a humanidade sem Abraão, mas Ele escolheu Abraão para ser esta bênção. Deus pode abençoar a humanidade sem você, mas Ele escolheu você para ser este canal de bênção. Então seja um canal de bênção. Deus é soberano e na sua soberania Ele escolheu você. Mas lembre-se, você é o responsável por ser essa bênção. Esse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3, não é apenas uma promessa antiga, passada, mas é um chamado contínuo para a igreja de Jesus Cristo. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. Fomos chamados para fora da nossa zona de conforto, assim como Abraão foi chamado para fora da sua terra, para sermos o quê? Abençoados. Mas também para sermos abençoadores. Lembre-se, Deus chamou você
para ser uma bênção. A começar lá dentro do seu lar, da sua família, porque Abraão começou pela sua família. Ele começou com o seu sobrinho Ló. Ele começou com os seus empregados, com as pessoas que estavam ao seu redor. Muitas vezes nós queremos abençoar as pessoas que nós nem conhecemos, mas esquecemos de abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão perto de nós. Então, olhe para o lado, abra bem os olhos, pergunte a Deus: Senhor, quem eu posso, quem eu devo abençoar? E com certeza Ele irá mostrar para você. Como Ele disse, como Deus disse para Abraão: sê você uma bênção também, no nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Nesse momento, logo após a oração, nós estaremos encerrando esse primeiro momento e teremos a abertura da escola bíblica dominical. Lembre-se, é tempo de abençoar. Pense, coloque em prática quem nesse dia eu posso abençoar. Como eu posso abençoar? São perguntas que você deve fazer. São perguntas que só você pode responder. Quem eu devo abençoar? Como eu posso abençoar? Pois é tempo para abençoar no nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pelas semanas que passaram, por esses dias que nós tivemos tão abençoados aqui com o grupo de americanos. Fomos abençoados por eles. Vimos pessoas sendo abençoadas. No dia de ontem, estivemos, Pai, abençoando aquela igreja ali. Tantas pessoas que passam por nós e nós nem sabemos quem são. Essas pessoas nos abençoam e nós podemos também abençoar essas pessoas, Senhor. Desperta a cada um de nós a sermos realmente um canal de bênção, nos preocuparmos uns com os outros, começarmos dentro do nosso lar, da nossa família, dos nossos vizinhos, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, a começarmos uma corrente do bem, assim como começou com Abraão e chegou até nós, ó Pai. Desperta-nos a sermos diferentes, a colocarmos em prática a tua bênção, pois é tempo de abençoar, ó Pai. Por isso, Senhor, eu clamo nesta manhã pelo teu amor, a graça e a paz do teu Filho amado Jesus e as consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.